Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Aprendemos isso na faculdade, né? São órgãos técnicos e independentes que têm por missão fiscalizar, orientar e avaliar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Logo se percebe, então, uma afinidade de objetivos e atribuições entre o Ministério Público e a Corte de Contas, o que justifica a presença da nossa convidada de hoje aqui no programa. Eu tenho o prazer de receber a doutora Mariana Montebello Willemann, que é mestre e doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, onde leciona Direito Administrativo. Mariana foi procuradora do Estado do Rio de Janeiro e, em seguida, procuradora do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, onde atualmente ela é conselheira e foi sua presidente de 2017 a 2020. Ela atualmente também é corregedora geral da Corte. Muito boa tarde, Mariana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar pedindo a você para falar sobre esse que ainda é um ilustre desconhecido, né? Como é que é, o que faz, como funciona o Tribunal de Contas nos estados? Quais são os seus quadros, como é o ingresso na carreira e as suas linhas de atuação? Boa tarde, Heloísa. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo o convite. Uma enorme alegria e uma honra poder participar desse podcast, que é especialmente promovido pela Amperge, uma associação pela qual eu tenho maior carinho, maior respeito e maior admiração. Então, cumprimentando a todos os ouvintes, a toda a audiência, os tribunais de contas, Heloísa, como você mesmo falou, eles durante muito tempo foram ilustres desconhecidos. Eu me lembro na minha graduação, ouvi referência muito superficial a respeito dos tribunais de contas, alguma coisa em direito constitucional, um pouquinho mais em direito administrativo, mas não era um tema a respeito do qual a academia como um todo, né, se debruçasse efetivamente. A Constituição de 88, ela foi um divisor de águas em relação aos tribunais de contas, porque houve uma ampliação muito significativa das suas competências, das suas atribuições. E ao longo do tempo, especialmente ao longo da década de 90, início dos anos 2000, os tribunais de contas, muito a partir de uma atuação expressiva do Tribunal de Contas da União, eles começaram a exercer um protagonismo em uma série de matérias relacionadas ao controle da administração pública. Hoje em dia, Heloísa, é impressionante, assim, não há como, na graduação, não se estudar e não se deparar com casos envolvendo o Tribunal de Contas da União, considerando especialmente a sua relevante atuação hoje em dia no controle da administração pública. Mas os tribunais de contas, eles são instâncias controladoras, eles exercem o controle da administração, utilizando um gênero, eles exercem o controle da administração financeira do Estado. A atividade fiscalizatória do Estado, ela é titularizada pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele exerce não apenas como função típica, não apenas a função legiferante, mas também a função fiscalizadora das atividades do Poder Executivo, da administração como representante pública. Da sociedade, né? Faz todo sentido que seja assim. Né? E como órgão técnico para auxiliar o Poder Legislativo nesse controle da administração financeira, é que surgem os tribunais de contas. Então, o Tribunal de Contas da União e, por simetria, os tribunais de contas subnacionais, eles exercem esse papel de auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle da administração financeira, contábil, orçamentária, operacional, patrimonial do Estado. Só que, para além de exercer essa função, que é uma função coadjuvante, digamos, né, de auxílio ao Poder Legislativo,
A Constituição de 88, ela outorga inúmeras competências que são competências autônomas para as Cortes de Contas e que são competências, portanto, em relação às quais não há uma dependência do Tribunal de Contas em relação ou para com o Poder Legislativo. Então, essa ideia, né, de que os tribunais de contas eles estariam sempre como auxiliares do Poder Legislativo, isso em parte ainda permanece, porque existem competências auxiliares ou competências coadjuvantes, mas há uma série de relevantes competências que são exercidas de forma autônoma pelos tribunais de contas atualmente. E é exatamente até por isso que, quando a gente pega a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tribunais de contas, né, o TCU e os T6 subnacionais, são reconhecidos como órgãos constitucionais, autônomos e independentes, com competências próprias, com autonomia financeira, autonomia orçamentária, enfim, todos aqueles atributos que garantem a autonomia e a independência de uma instituição de Estado. Sim, vocês não têm só uma função informativa ou opinativa. A Corte de Contas pode impor sanções, não é isso? Exatamente. Nos seus procedimentos. Existe uma atividade sancionatória repressiva relevante, uma atividade de fiscalização de execução contratual, a atividade relacionada à realização de auditorias. E as auditorias, eu queria destacar, porque é bastante importante esse aspecto. Usualmente ou tradicionalmente, as auditorias realizadas pelas Cortes de Contas, elas eram muito voltadas a uma análise que a gente chama de mera conformidade, a uma análise de cumprimento da lei, cumprimento das normas regulamentares, das normas legais, e, portanto, eram as chamadas auditorias de conformidade ou de mera conformidade. A Constituição de 88, ela atribuiu às Cortes de Contas a competência para realizar a auditoria operacional. E aí é uma virada, porque no exercício de uma auditoria operacional, os tribunais de contas eles vão examinar, eles vão se debruçar sobre o desempenho, sobre os resultados, sobre a performance de um determinado órgão ou de uma entidade estatal. E nesse sentido vão inclusive poder se debruçar sobre o cumprimento das atividades finalísticas por parte desses órgãos ou entidades, e isso tem expandido de uma maneira muito significativa a própria contribuição que os tribunais de contas podem oferecer para o aprimoramento de políticas públicas, porque exatamente ao realizar as auditorias operacionais que os tribunais eles podem oferecer uma contribuição relevante para o Estado, a administração, no que diz respeito à implementação de políticas públicas. Então, as auditorias operacionais, elas hoje em dia não só elas são um grande observatório da administração pública, como elas também são uma ferramenta muito importante para a contribuição voltada à boa administração estatal. E é muito interessante porque é uma faceta da atuação das Cortes de Contas que não é aquela vertente punitiva, aquela vertente repressiva, que muitas vezes até acaba gerando um certo temor para o gestor público. Não, é um viés mais orientador, pedagógico e de diagnóstico de atividades estatais. Então, muito, muito interessante, que tem sido uma ferramenta muito útil. E isso acontece como rotina? Como é que começa um procedimento como esse? As auditorias, existe um plano anual de realização de auditorias a partir de eixos temáticos que são selecionados considerando vários critérios. Critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade. Então, esses critérios, eles informam a seleção que os auditores realizam para a instauração de uma auditoria a respeito de um determinado eixo temático, a respeito de uma determinada matéria, de um determinado tema. A escolha desses objetos de controle, desses objetos da auditoria, ela é feita pelo próprio corpo técnico do Tribunal de Contas. Então, por exemplo, pegando aqui o caso do Rio de Janeiro, são os próprios auditores do Tribunal de Contas do Estado que
que fazem, né, que propõem esse plano anual de auditorias governamentais. Esse plano ele é aprovado pelo corpo deliberativo, ele é submetido à análise do corpo deliberativo, mas é uma iniciativa do corpo técnico a partir desses critérios, que são os critérios que vão fundamentar as escolhas quanto aos temas a serem auditados. Mas, além disso, é perfeitamente possível uma auditoria ser instaurada considerando uma representação que um terceiro, que é uma representação que advenha do exercício do controle social da administração pública, ou uma denúncia, né, que um cidadão apresente à Corte de Contas e aquele tema ele desperte a necessidade de realização de uma auditoria. Ou também pode ter uma auditoria por iniciativa do próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem a competência, né, para provocar a realização de auditorias. Então, na verdade, são múltiplas as possibilidades, né, de se deflagrar, a partir das quais pode ser deflagrada uma auditoria. Mas as auditorias ordinárias, elas partem de uma seleção de objetos feita pelo próprio corpo técnico do tribunal, que é o corpo de auditores. Muito interessante. E eu andei olhando, eu vi que há muitos funcionários, né? São muitas atividades que se desenvolvem no âmbito do próprio tribunal, e inclusive um Ministério Público especializado. Né? Como funciona esse MP junto ao TCE? E há também procuradorias. Explica para nós como é que são as atribuições e as diferenças entre um e outro. É muito interessante porque o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas formam uma carreira especializada, distinta do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público da União, distinta do Ministério Público Comum. Isso foi uma jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal. Esse Ministério Público ele tem assento constitucional como uma carreira própria, autônoma, e que, do ponto de vista da independência funcional, da autonomia técnico-funcional, as garantias subjetivas dos membros do Ministério Público são outorgadas aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas. O que o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo a respeito do MP de contas é que as garantias institucionais, elas não seriam estendidas ao MP de contas, porque do ponto de vista administrativo, o MP junto ao Tribunal de Contas, ele se insere administrativamente na própria Corte de Contas, ele atua junto à Corte de Contas, mas como custos legis e como também um órgão que detém a prerrogativa de provocar o corpo deliberativo, de provocar a atuação do Tribunal de Contas sempre de maneira independente e com a sua autonomia, com a autonomia técnico-funcional dos membros respeitada. Por outro lado, existe a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas. Alguns tribunais de contas, eles têm a sua própria procuradoria, outros não. Essa procuradoria, ela seria o equivalente a uma advocacia pública, né? Porque a representação judicial do Tribunal de Contas, ela é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado. No entanto, em eventuais circunstâncias ou eventuais casos que envolvam a defesa de prerrogativas institucionais ou a própria consultoria jurídica, ela pode ser realizada pela Procuradoria que atua no Tribunal de Contas, que é composta por procuradores concursados. O concurso é de 2002, se eu não estou enganada, de 2002. São procuradores que atuam na realidade ali como advogados públicos, mas especificamente realizando a representação judicial excepcional. Não é a representação judicial ordinária, mas a representação judicial excepcional do Tribunal de Contas e também, e aí sim, ordinariamente, na consultoria jurídica. Um tribunal administrativo é um mundo à parte, né? Então isso também não faz parte da PGE, assim Exatamente. Como o Ministério Público também não. Entendi. Mas agora falando do Ministério Público propriamente dito, né? O TCE e o MP estadual, né? Ambos são órgãos controladores no plano estadual. Então, como essas duas instituições conversam e interagem? A gente no âmbito das Cortes de Contas, há um movimento
muito importante, que tem sido cada vez mais valorizado, cada vez mais buscado, de intensificar o diálogo institucional com outros órgãos e também com os outros poderes orgânicos da República, né? Então, no que diz respeito especificamente à atuação dessas duas instâncias de controle, cuja temática, cujo objeto de atuação tem tanta proximidade, tem tanta oportunidade ali de diálogo e de construção de soluções, essa aproximação, ela tem sido muito intensificada. Então, já foram celebrados, vou pegar a realidade aqui nossa do estado do Rio de Janeiro, já foram celebrados vários acordos de cooperação, várias parcerias entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado para fins de atuação em várias frentes. E também atuação em conjunto para fins de celebração de termos de ajustamento de gestão, para fins de busca de soluções consensuais para determinados temas, né, que tenham ali um contencioso, que tenham um conflito e que demande uma solução por meio da busca pelo consenso. Então, esses instrumentos, eles atualmente têm sido muito valorizados, especialmente por conta do potencial de colaboração interinstitucional, de contribuição interinstitucional e de diálogo interinstitucional, que é muito, muito importante. Sempre, Heloísa, as instituições respeitando muito as competências umas das outras, né? Sem de maneira nenhuma buscar interferir na competência, especialmente na competência constitucional dos dois órgãos que são órgãos constitucionalmente previstos, mas conscientes de que uma atuação conjunta, ela tem um potencial, né, ela pode favorecer muito a resolução de problemas. De alcançar resultados, sem dúvida. O que não pode haver é concorrência, né? Exatamente. Porque quando há vários controladores, às vezes há uma sobreposição que é indesejável porque gera, né, algum tipo de conflito, e eu passo que essa coordenação não, sempre vai, todos, né, orientados no mesmo objetivo, vão alcançar boas soluções. E eu vou trazer aqui um exemplo recente, né? Na semana passada houve um apagão na cidade de São Paulo, né? Acompanhamos aí pela imprensa, em razão de uma tempestade, e segundo a imprensa, mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia, sem luz. Houve também, segundo as notícias que eu li, descumprimento, né, pela concessionária de energia de obrigações assumidas em um acordo celebrado com o município de São Paulo. E essa semana, 3 dias atrás, o Ministério Público, junto ao TCU, solicitou a intervenção do governo federal na empresa, na Enel, né, que é a concessionária. Então, o controle desse tipo de contrato é da atribuição da Corte de Contas, realmente? E, na sua visão, não haveria aí aspectos, né, falando dessa concorrência, que não é concorrência, é uma convergência, né, de atividades de controle, de assuntos a serem cuidados pelo Ministério Público, como, por exemplo, o ressarcimento aos consumidores que foram lesados? Não, totalmente. O exame a respeito da execução de um contrato de concessão está totalmente inserido no âmbito das competências do Tribunal de Contas, nesse caso especificamente no âmbito do Tribunal de Contas da União. E aí, por provocação precisamente do Ministério Público junto ao TCU, esse tema está sendo objeto de deliberação por parte do plenário, por parte do corpo deliberativo em âmbito federal. É muito interessante porque esse tema, ele também acaba envolvendo os limites e as possibilidades de o TCU controlar também a própria atuação da agência reguladora, né? Porque, especialmente nos casos de contratos de concessão, é muito comum que esses segmentos, sejam segmentos regulados por agências reguladoras. Aí temos então, mais um controlador na história. Exatamente. Né? E aí é bastante interessante isso, porque é um tema que vai envolver a atuação da agência reguladora,
a atuação do Ministério Público, a atuação do Tribunal de Contas e essas instâncias todas tendo competência para exercer a sua atividade fiscalizatória sobre um mesmo campo de ação e, eventualmente, até com a possibilidade de decisões que sejam divergentes, que sejam incoerentes, que não guardem uma coerência entre si, que, portanto, acabem fragilizando mesmo a desejada segurança jurídica nas relações. Por isso que é tão importante essa atuação dialógica dos entes controladores, enfim. E esse caso especificamente, ele certamente vai trazer para o TCU o desafio de analisar a atuação da agência reguladora sobre o segmento regulado. E vai também trazer à tona a discussão sobre até onde o TCU pode ir no controle da atividade finalística da agência reguladora. Que é autônoma e independente. Que é também dotada de autonomia reforçada e que tem expertise naquela área e que exatamente esses são os fundamentos que justificam, né, a atuação de uma entidade reguladora. Então, assim, esse é um tema, Heloísa, riquíssimo. É um tema muito debatido atualmente. A gente trabalha com a ideia de os tribunais de contas exercerem sobre as agências reguladoras, como regra geral, um controle que é dito um controle de segunda ordem, para se identificar se as agências reguladoras estão cumprindo a sua atividade finalística, mas buscando uma postura de maior autocontenção no que diz respeito nesse caso especificamente, no que diz respeito ao contrato de concessão em si, uma vez que ele já é objeto de controle por parte da agência reguladora. Mas esse é um tema bem polêmico que dá margem para muita discussão. E você acha que num caso desses, em tese, né, não conhecemos os detalhes da história, então estamos falando teoricamente, é possível haver a rescisão, enfim, alguma forma de encerramento do contrato de concessão celebrado com a empresa? Talvez essa medida intermediária, até que foi pleiteada pelo Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, seja, num primeiro momento, a medida, digamos, mais prudente e cautelosa, né? Que seria a intervenção, porque a intervenção na concessão, ela surge exatamente como um instrumento por intermédio do qual o poder concedente, ele, ao intervir na concessão, ele busca, durante um determinado prazo, promover a regularização da prestação do serviço para que aquele serviço ele possa ser prestado de maneira adequada, né? Buscando a adequação do serviço público. Então, como uma medida talvez aí menos drástica do que uma caducidade, do que uma extinção da concessão, que talvez pudesse trazer problemas relacionados à continuidade do serviço público. Sim, e tem uma questão concorrencial também, né? Porque há de ter outros interessados em vender energia para uma população como a de São Paulo, né? Exatamente. Então, esse talvez seja a medida, enfim, intermediária num primeiro momento. Mas também foi o que você falou, né? Eu também não conheço em detalhes o caso para poder me pronunciar sobre as peculiaridades dele. Então, felizmente isso não está no Rio de Janeiro. Não. É raro acontecer isso, mas isso não é com a gente. Ainda no tema dos contratos, né? Eu sei que esse é um assunto que te interessa. Recentemente você publicou um artigo numa publicação que se estendeu até a França, né? Muito, muito bacana, muito louvável. E o tema é contratualização ou consensualismo na administração pública, né? A possibilidade, bom, você vai explicar melhor do que eu, mas da administração se engajar em acordos, né, com particulares, enfim, entre órgãos públicos. Isso é desejável? Isso é um bom caminho? Eu tenho entrevistado aqui muitos promotores, né, que cuidam, né, que têm inquéritos civis ou ações ajuizadas, e todos em uníssono dizem a solução é o consensual, né? Fora do judiciário, é sentar e construir uma solução negociada. Na administração também é assim? Eu ainda sou muito otimista em relação aos resultados que a gente pode obter na administração pública por intermédio de soluções consensuais. Acho que esse é um caminho
É um caminho importante. A ideia, Heloísa, assim, aquela ideia da administração pública exercendo seu poder de império, aquela administração pública que decide unilateralmente, que decide de maneira impositiva em relação aos administrados, em relação aos cidadãos, aos destinatários das suas decisões, essa concepção dessa administração pública numa posição absolutamente onipotente. Onipotente, ela está bastante superada hoje em dia, né? Assim, o paradigma muito importante que a gente trabalha atualmente no direito administrativo é o paradigma da consensualidade. Várias alterações legislativas recentes vêm até fundamentar do ponto de vista normativo a busca por soluções consensuais, e eu chamo aqui especialmente a atenção à Lei 13.655 de 2018, que promoveu alterações importantes na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e um dos aspectos precisamente que foi ali objeto de alteração diz respeito às soluções consensuais que devem ser buscadas pela administração pública. E me parece perfeitamente possível também transpor esse paradigma para as instâncias controladoras. A busca por órgãos de controle que estejam menos ali voltados ou menos apegados à sua atuação repressiva, à sua atuação sancionatória. Claro, existem casos e sempre existirão casos em que a atuação repressiva ela se fará necessária, claro. Não tem a menor dúvida disso, né? Mas em muitas situações, quando a gente pega, isso certamente o Ministério Público certamente se depara com isso em muitas situações, os tribunais de contas também. Muitas vezes são equívocos, erros que um gestor pode incorrer, né? Numa determinada tomada de decisão pública, a tomada da decisão ela ter sido equivocada, ela não ter sido a correta, mas um gestor público de boa fé, um gestor público que não estava ali atuando dolosamente para causar um dano ao erário, atuando dolosamente para violar alguma norma legal, enfim. E nessas situações, uma atuação resolutiva dos órgãos de controle pode trazer muito mais benefícios, pode ser muito mais efetiva do que a gente ficar apegado ali àquela atuação repressiva, aquela atuação sancionatória. Então, eu tenho a convicção de que o consensualismo na administração pública, ele veio para ficar. Acho que a gente tem um desafio, e o desafio é buscar estabelecer limites e balizas para que essa atividade consensual ela possa ser levada a efeito. Então, também não é uma autorização ou um cheque em branco para que tudo seja objeto de um acordo substitutivo, para que tudo seja objeto de um termo de ajustamento de gestão. Tem que existir limites para isso. Mas uma vez que esse desafio do estabelecimento de balizas, do estabelecimento de limites para essa atividade consensual, ela né, sendo alcançada, isso sendo obtido, eu não tenho dúvidas que a atuação consensual ela pode trazer benefícios bastante relevantes para a administração e para os órgãos de controle, né? Eu não poderia terminar sem falar da sua atividade docente, porque muito recentemente, há 2 dias atrás, você participou com um grupo de alunos da PUC do Rio de Janeiro da 4ª Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, que é organizada anualmente, né, pelo Laboratório de Regulação Econômica da UERJ. E a PUC, liderada por você e outros colegas, né, chegou em primeiro lugar, ganhou esse prêmio tão cobiçado e tão sofrido, né? Porque é um certame longo, eu estive olhando, então eu quero que você conte para nós, para os nossos ouvintes, como é esse certame, quem organiza, né? Já falei do laboratório, mas como é que isso se dá e quem eram os concorrentes, me conta. Ai, olha, Heloísa, essa foi uma enorme felicidade. Eu leciono já há bastante tempo, eu me formei na PUC, fiz mestrado na PUC, fiz doutorado na PUC, sou filha da PUC, sou PUCiana, é minha alma mater, sua alma mater, né? minha alma mater, e tenho
uma enorme honra de ser professora de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Professora queridíssima, eu tenho que dizer, porque eu conheço de perto, sei o que eu estou falando. Obrigada. E é uma grande paixão, né? O magistério é uma grande paixão na minha vida. Eu adoro dar aula, eu adoro lecionar, eu adoro formar os alunos, eu adoro despertar o interesse dos alunos pelo direito público, pelo direito administrativo que durante tanto tempo, assim, era aquele ramo... Foi tão mal visto, né? Era como assim, alguma coisa chata. Era uma disciplina árida, assim, o que despertava o interesse era o direito constitucional, mas hoje em dia o direito administrativo tem assumido cada vez mais uma relevância dentro do direito público e as Olimpíadas, a Olimpíada Nacional de Direito Administrativo vem se consolidando como uma competição em nível de graduação muito reconhecida e muito reconhecida nacionalmente. Então, em 2024, a gente teve a 4ª edição da Olimpíada Nacional de Direito Administrativo, com a participação, inicialmente, na primeira fase, de 26 instituições de todo o Brasil. Na segunda fase, foram 12 instituições que foram para as quartas de final. E depois a gente teve uma semifinal super concorrida e uma final extremamente concorrida também, muito disputada. Mas é claro, é aquela competição, Heloísa, é aquela competição saudável, né? É uma competição em que a gente tire o primeiro lugar, tire o segundo lugar, ou enfim, não se classifique nem para as quartas de final, que seja o resultado que vier já é o resultado de uma experiência extremamente enriquecedora. Porque para os alunos, a participação dos alunos nesse nível de competição é uma experiência que eles vão levar para toda alunos de graduação. A vida e tem deles. que dizer que é a primeira vez que a PUC participa. Primeira vez que a PUC participa. Foi um treinamento bastante intenso que fizemos lá na PUC. Queria fazer aqui um agradecimento especial ao Pedro Dionísio, que me ajudou. O Pedro Dionísio é procurador do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, se formou, foi meu aluno na PUC, fez mestrado na UERJ, está terminando o doutorado na UERJ, e ele foi incansável no treinamento dos alunos comigo. A gente também teve o auxílio dos outros professores de direito administrativo, mas é um treinamento assim que de fato demanda intenso, né? E você passou o fim de semana nisso, que eu sei. Foi o final de semana. Eu vi. As quartas de final foram no sábado, a semifinal e a final no domingo. E foi uma vitória, assim, nossa, da qual a gente tem enorme orgulho. Muito bem, está lá na sala dos professores o troféu que a PUC mereceu ganhar. Mariana, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast, seguirem nas redes, deem o seu comentário, deem o seu like e compartilhem. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Amperj, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Obrigada, Heloísa. Foi um prazer. Amperj convida, com Heloísa Carpena.